Muito bem, então, meus amigos, gravação iniciada do nosso livro Vigiai e Orai, do Carlos Bacelli com o irmão José. O título de hoje se chama Por que não fez? O homem perde muito tempo sobre a terra. Estaciona por longos anos à margem da estrada que lhe compete percorrer. Distancia-se de suas possibilidades. Vê passar a juventude. Assiste ao declínio das forças físicas. Prepara-se, a vida inteira quase, para o que nunca fará. Quando acorda do seu estado letárgico, os seus dias no corpo escasseiam. Não tem mais o vigor de outrora e a paisagem em torno já não é mais a mesma. Quer retroceder, correr atrás do sonho que agora observa pelo retrovisor da existência, mas não pode. Lamenta-se inutilmente. Por que não fez no exato momento em que tomou consciência da necessidade de fazer? Então, não perdamos, ou melhor, não percamos tempo, queridos irmãos, queridas irmãs, para aquilo que a gente sabe que precisa estar fazendo, melhorando, né? No que compete à evolução, no que compete a gente tentar desenvolver um pouquinho mais alguns valores, algumas virtudes que de repente a gente acredita que ainda estão um pouco a desejar dentro de cada um de nós. Seja paciência, tolerância, indulgência, que é a nossa capacidade de perdão. Tentar ouvir um pouquinho mais, de repente falar um pouquinho menos. Enfim, se doar naquilo que se faz necessário para que a gente possa receber de volta do universo essas benécias que estão aí, em torno de nós, só esperando o momento propício para que a gente jogue o bem e que esse bem de alguma maneira possa retornar para nós e que a gente possa receber esse manancial de coisas boas que estão espalhadas por todo o cosmos, por toda a criação, tá? E como que a gente alcança tudo isso? É através da prática do evangelho, é através desse exercício da caridade, do amor e tentar pegar aquilo que a gente já conquistou, né? Ou acredita que tenha conquistado pelo menos um pouquinho e espalhar isso de alguma maneira por onde quer que a gente passe, seja em ambientes domésticos, de trabalho, junto aos nossos entes queridos, dentro de uma casa religiosa. E se de alguma maneira você não está encontrando meios de semear isso de uma forma mais física, trabalhemos isso de uma forma mental, através das preces, através das orações. A gente está justamente conversando sobre a prece nesse nosso novo momento de estudos do Livro dos Espíritos, tá? Que é uma aí das 10 leis segundo a doutrina espírita, dentro do subitem Lei de Adoração, onde nós estamos tratando sobre a prece, tá? Então, é muito interessante e curioso porque se fala muito sobre notícias hoje em dia, mas pouco se fala do que a gente pode fazer com essas informações que chegam até nós, tá? Muitas das vezes a gente tem a curiosidade de saber por que que fulano desencarnou, do que desencarnou, aonde foi e não sei o que, e por que que aconteceu assim, assado, x, y, z, né? Mas por que que eu estou falando isso? Porque a gente vem numa onda de acontecimentos na nossa cidade, principalmente, e a curiosidade é despertada, só que essa curiosidade tem que ser transformada, modificada, para que a gente possa estar orando, para que a gente possa estar fazendo preces pelas pessoas que desencarnam, que sofrem determinadas tragédias, aos familiares que ficam, aqueles que vão, e por aí vai, tá? Então, a gente tentar transformar isso para que a gente possa purificar, lapidar, melhorar a nossa qualidade de pensamentos, de energias e de intenções, principalmente. Ok, irmão? A nossa jornada,
ela é pequena enquanto encarnados. E o tempo, ele é escasso enquanto aqui. Nós temos aí 60, 70, 80 anos aí quando mas por que não fazer antes? O porquê não praticar antes? O porquê não colocar em prática a lei de amor? Eh, essa, esse toque que eu estou falando do amor, ele também serve muito a mim. Mas estamos nessa vida para aprendizado. É claro que nós não vamos dar um salto quântico e chegarmos às condições de Jesus, mas o quanto mais nós fizermos, ou menos nós fizermos para angariarmos mais débitos, melhor para nós. Mas se nós conseguirmos fazer o que nós propormos no nosso plano reencarnatório, é de grande valia. E colocando principalmente a lei do amor, do perdão, da resiliência, da abnegação, e afastando o orgulho, a inveja, a avareza dos nossos caminhos. Porque tudo isso é daqui. Essas coisas ruins que eu disse são do plano material. E o que nós iremos levar para o plano espiritual é o que realmente nós fizemos de bom, claro, de ruim também, porque nós prestaremos conta de acordo com a nossa consciência. Mas vamos fazer as coisas boas, o que nós gostaríamos que fosse feito para nós, e não deixarmos para depois. Porque depois pode ser tarde. Aproveite a oportunidade, aproveite a questão, reflitamos nessa noite um pouquinho mais sobre esse tema e vão em busca dentro da consciência de cada um aqui nessa noite e busquem o que está faltando vocês fazerem. Abra o seu coração para vocês mesmos. Abra a sua alma. Deixe vir à tona o que está entristecendo cada um de vocês e que está deixando amargurado. Peçam perdão a ti, a cada um de vocês, e sigam uma nova jornada. Sigam um novo caminhar, fazendo o que você gostaria que fosse feito para você, usando a lei do amor e da caridade. E busquemos essas duas condições para que possamos, de fato, concluirmos a meta que nós nos demos e nós falamos para Jesus: eu quero essa oportunidade e eu vou vencer. Somos nós, na grande maioria, somos nós que pedimos para estarmos nas condições que estamos, juntamente com o nosso livre-arbítrio. Então, pessoal, não deixe para depois o que nós podemos fazer aqui e vamos aproveitar cada segundo da nossa existência para depois nós não falarmos porque eu não fiz. Leandro. Quando eu penso nessa questão de buscar fazer aquilo que é importante enquanto a gente está encarnado, me vem muito a questão de nós melhorarmos a qualidade das nossas conexões com as pessoas, tá? Gente, se você tem alguém que você gosta muito e você tiver a oportunidade de dar um abraço, de falar que ama, de falar que, poxa, você é uma pessoa legal, faça, tá?
Ah, mas eu tenho vergonha de chegar pra minha mãe ou meu pai e falar que eu amo eles, eu já tô velho, sabe? Parece que quando a gente vai crescendo, a gente vai perdendo um pouco essa essência de poder demonstrar aquilo que a gente está sentindo. E não precisamos ter medo, gente. Não precisa, a gente fica criando couraças protetivas porque a sociedade meio que pede isso, principalmente quando a gente está fora de casa, né? De repente no ambiente de trabalho, a gente não quer ficar demonstrando muitos sentimentos, ou quando você está na rua, você está todo momento preocupado, tenso, sabe? Mas quando você tiver oportunidade, demonstre os seus sentimentos, tá? Fala que ama, dá um abraço, sabe? Tenta estar junto de alguma maneira. Isso é, não volta depois, sabe? Eu falo isso porque eu tenho uma experiência muito forte nesse sentido de ter perdido os meus avós maternos quando eu estava na minha adolescência ali, por volta de 14, 15, 16 anos eu tinha. E sabe aquela fase de adolescente meio, ah, não quero saber de nada, quero ficar na minha, fico o dia inteiro no quarto, aquela coisa, não cria conexões. Hoje eu sinto uma falta danada de conversar com eles, sabe? Eu tenho memórias assim de quando meu avô me levava para comprar um doce no bar, que eu não era pequenininho. É uma coisa que não volta mais, que ele pegava na minha mãozinha e me levava no bar pra comprar um docinho, sabe? Comprar uma paçoquinha, um zorrinho. Lembra do zorrinho de doce de leite que tinha antigamente? Aqueles suquinhos que tinha várias cores, que vinha em formato de carrinho, de não sei o que era tudo o mesmo gosto, né? Mas a gente adorava aquilo quando era criança. Então, assim, coisas que não voltam mais, sabe? Ficou as memórias e hoje eu falo assim, gente, poderia ter abraçado mais, beijado mais, ter feito carinho mais neles enquanto eu estava junto ali encarnado. Então, gente, aproveitemos e melhoremos a qualidade das nossas conexões, tá? Não precisa ter vergonha, tá? Ninguém tá preocupado com isso. Ah, mas o que vão pensar de mim? Gente, para com isso, tá? E nunca é tarde para isso. Enquanto a gente estiver junto, caminhando junto, Jesus já dizia, né? Caminha junto, né? Reconcilia-te enquanto tá junto e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, é isso, é um pouco sobre isso, essa questão de por que não fez, tá? Pra gente não deixar chegar nessa pergunta, tá? O importante é a gente não deixar chegar nessa pergunta. Por que não fez, tá? É isso. Alguém gostaria de falar um pouquinho, pessoal? Essa reflexão é muito profunda, tá? Por favor, Aline. Oi, pessoal, boa noite. Tá Boa noite. legal o áudio? Tá ótimo. Quando lê, Gilberto, né? Quando você trouxe essa reflexão, me veio muito à mente essa questão da correria que a gente tem, né? Muitas vezes os afazeres e até as exigências realmente que a vida exige da gente, né? São contas, é família, é trabalho, é estudo, e a preocupação da gente não se deixar, sabe, perder. Às vezes eu vejo assim, vivendo muito no automatismo, sem ter aquela presença. Me lembra, inclusive, assim, aquela questão de Joana de Ângeles que ela sempre traz, né? Ao final do dia, da gente fazer aquele balanço. Como foi o meu dia? O que que deu para melhorar? No que eu errei, mas sem culpa. O que dá para ser diferente amanhã? E aí, quando você trouxe essa questão dos mais velhos, agora por último, eu ia falar justamente isso do legado, né? Eu tenho pessoas que já partiram, mas que estão mais vivas do que nunca na minha vida, pelo legado de amor que eles deixaram. E quando fala em amor, não é esse amor romantizado que a gente tem na matéria, é o amor-dever que Jesus nos ensinou. O amor da paciência, da compaixão, da compreensão, da gente olhar para o outro sem tanto julgamento, porque a mesma pedra que a gente atira é a mesma que é atirada na gente. Nós também temos tantos erros quanto os outros irmãos que estão aprendendo também. Então, eu acho que essa questão, eu acho que assim, não é pedido para a gente grandes movimentos,
mas que seja feito no dia a dia, pequenas atitudes que a gente assim cresça espiritualmente e deixe esse legado de amor, de carinho para o próximo também que convive com a gente. É isso. Exatamente. É o que fica, né? São esses legados de sentimentos, de valores e tanto que é como eu disse, né, do meu caso em particular, eu tenho memórias muito gratas dos meus avós, né? Então você imagina, aí às vezes eu paro para pensar, poxa, a minha mãe sempre trabalhou muito durante o dia todo e eu ficava com os meus avós em casa. Foram 15 ou 16 anos aproximadamente, deu passando, tipo, eu ficava na escola, depois ficava mais um pouco, tipo, um terço da minha vida eu tava com eles, vamos dizer assim, né? Um terço na escola, um terço com eles e um terço de noite com a minha mãe e com meu pai. Então, poxa vida, e esse um terço que eu tava junto, né? O quanto que eu pude aproveitar, né? Então, se eu pensar hoje, eu tenho, sei lá, quase 40 anos, né? Se coloca um terço da vida, quanto que não dá, né? É muita coisa. Então, é muito importante a gente pensar sobre isso, tá? Esses legados de valores, né? Tem gente que deixa herança, tem gente que deixa legado. A gente sempre fala isso lá na casa, né? Herança é mais comum da gente ver, né? Aquela brigaiada depois dos filhos para ver quem que fica com a casa, com o carro, com o cachorro, né? Então, mas e os legados? Como que fica nesse processo? Muito importante a gente pensar sobre isso. Obrigado, irmã. Alguém mais gostaria de falar, pessoal? Bom, muito bem. Muito bem. Já rendeu o nosso estudo de hoje, essa reflexão aqui. Ótimo. Vamos então para a nossa segunda etapa, meus amigos, compartilhando aqui. Deixa eu só ajustar aqui. E vai encaixar bem essa nossa reflexão com a nossa continuidade do estudo do Livro dos Espíritos, meus amigos, porque a gente está falando sobre as 10 leis morais, estamos na parte que fala sobre vida contemplativa, estamos falando um pouco sobre prece, tá? Ah, e aí nós temos a questão 658, que nos traz o seguinte: agrada a Deus a prece? A prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois, para ele, a intenção é tudo. Assim, preferível é que a prece do íntimo, preferível lhe é a prece do íntimo à prece lida, por muito bela que seja, se for mais lida com os lábios do que com o coração. Agrada-lhe a prece, quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Não creiais, porém, que toque a Deus a prece do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Tá? Então, prece feita com o coração, prece feita com uma emanação energética, tá? Quando você realmente joga esse pensamento através dos seus sentimentos, né? Ali em parceria com o seu pensamento, e essa energia emana de você, de tal forma que ela atinge grandes esferas superiores, tá? É interessante porque a prece, ela não serve só para você para com Deus, mas as energias emanadas da prece, elas são aproveitadas pela espiritualidade superior, em auxílio a outras pessoas também necessitadas. Porque prece é energia, né? E essa prece, quando ela é feita de coração, imaginem, né? Ela chega o máximo pura possível, tá? Ela chega sem maldade, ela chega forte, vamos dizer assim. E isso é aproveitado pela espiritualidade. Lembremos-nos que nós estamos mergulhados num oceano energético, fluídico, tá?
Então, as equipes espirituais, os seres elevados que têm condição, competência e capacidades ali de poder manipular as energias que são emanadas dos seres e a própria energia planetária, eles conseguem aproveitar isso e entregar também e fazer um novo endereçamento energético e fluídico dessas energias para as pessoas necessitadas, tá? Quando a gente fala assim, por exemplo, quando o nosso irmão Fábio faz o trabalho de vibrações nas segundas-feiras, né? Que a gente faz a vibração pelo nosso planeta, tá? Mas como que a gente faz uma vibração pelo planeta? A gente está emanando energias e essas energias, elas são endereçadas para a psicosfera do nosso planeta, né? E, consequentemente, para pessoas que estão em caráter de necessidade, seja ela moral, seja ela material, porque essas energias elas também chegam através de intuições que são ali introjetadas, implantadas no perispírito de pessoas que vão poder estar atuando de uma forma mais ativa junto àqueles necessitados, tá? São ONGs, são pessoas que saem de casa para entregar sopas, agasalhos, para poder entregar de repente algum recurso financeiro, os médicos sem fronteiras e etc, etc, etc. Tá? Muita coisa acontece simplesmente pelo fato de orarmos, tá? Mas vamos caminhar um pouquinho mais aqui e a gente vai conversando, tá? Deus valoriza a intenção sincera acima de palavras bonitas. A prece verdadeira é a que sai do coração, com fé e humildade. Preces apenas recitadas, decoradas ou feitas por hábito não têm valor espiritual, se não houver sentimento. Vejamos bem, pessoal, não está dizendo que elas são nulas, tá? Não está dizendo que aquela prece que a gente lê porque ainda não conseguiu decorar, ou aquela prece decorada que a gente faz meio que no automático, não está dizendo que ela não tem valia. Está dizendo que ela tem que ser entregue também com sentimentos, com intenções, certo? Porque vocês imaginem, pessoal, aí isso aqui também é muito interessante. Quando a gente pega para fazer a prece da Mãe Maria Santíssima, ou quando a gente se predispõe a fazer a prece do Pai Nosso, ou uma prece de Cáritas, ou alguma das preces, por exemplo, que o irmão André faz lá na casa, antes do início ali dos trabalhos, propriamente ditos, imaginem o peso energético que tem aquelas orações. Não é porque ela está escrita num papel que ela não tem ali a sua valia, muito pelo contrário, tá? Imaginem a egrégora espiritual envolvida naquele processo de confecção daquela prece quando foi criada lá no passado. Tão poderosas elas são que elas são utilizadas até hoje. E muito provavelmente o Pai Nosso, a Ave Maria, a prece de Cáritas para nós espíritas continuarão ali ad eterno, né? Eternamente. É muito interessante isso. Então não é porque está escrito em algum lugar ou que é decorada que não tem o seu poder. Isso tem que ficar muito bem claro para nós, ok? A prece do orgulhoso, do egoísta ou do superficial não toca a Deus, a menos que seja uma prece de arrependimento verdadeiro, né? Então, naquele momento que a pessoa está ali, naquele momento que, poxa, tá difícil, não tá dando mais, aquele estilo, aquele modelo de vida não tá mais servindo para ela, ela percebe que algo tem que ser feito diferente. Ela vai lá com muita intenção de mudança e faz aquela prece, e aquela prece chega para a espiritualidade, tá? A prece sim. Oi? Posso comentar um pouquinho? Claro. As preces, elas são de suma importância, como você disse, né? Onde nós estudamos na aula passada, que nós falamos do poder da prece individual ou coletiva, né? Cada uma delas tem a sua intenção, tem o seu poder, porém, ambas têm a mesma finalidade. Quando nós fazemos a nossa prece, que o Leandro comentou, que o André faz, essas preces, elas são elevadas ao alto e difundidas para onde é colocado a necessidade, onde vai ser distribuída onde há necessidade.
Algo que me veio na mente aqui, eu dividindo com vocês, aqueles irmãos, nós que trabalhamos na casa, muitas das vezes cansado, dependendo do tipo de trabalho, muitas vezes nós estamos cansados, esgotados energeticamente. Essas energias, elas retornam a nós também. E que nós consigamos, para que nós consigamos dar início, terminarmos o que nós nos propusemos a fazer dentro da casa. Por quê? Nós trabalhamos muito, nós tivemos um trabalho árduo durante o dia, mas mesmo assim, durante a noite, nos trabalhos mediúnicos, nós nos abrimos os nossos corações e nos propusemos do fundo do nosso coração estarmos nos trabalhos mediúnicos. E às vezes, mesmo cansados, nós recebemos essas energias para nós terminarmos o nosso propósito. Só que isso não acontece somente na nossa denominação religiosa. Isso também acontece nas outras denominações religiosas também. No catolicismo, no evangélico, no presbiteriano, isso daí acontece em todos os lugares também. Muitas pessoas trabalham lá bastante e depois voltam lá. Mas essa energia, essa união que deve ter entre nós quando nós estamos dentro de um culto religioso, seja qual for, isso ele se soma, se multiplica, porque cada um de nós estamos com o pensamento voltado ao alto e nós estamos pedindo em algum norte, em algum direcionamento. Então, a minha prece vai para um lado, a do Leandro vai em um paralelo, e a de um exemplo de um outro irmão está subindo também paralelo. Então, nós vamos conseguir abranger grande parte de pessoas que estão precisando, porque isso daí vai estar subindo ao alto, mais fortificado e abrangendo mais quantidade de pessoas, certo? Então, essas energias que saem das denominações religiosas de uma forma benéfica ao universo, principalmente esses exercícios que o Fabinho faz aí na energização planetária do nosso planeta, isso daí para quem tem olhos a ver, sai um tamanho de um canudo de energia ao alto e depois essa energia ela é direcionada. É saído como se fosse um feixe de luz para cada local de necessidades. Então, assim, é muito bonito, principalmente quando nós fazemos em um só pensamento, no pensamento do amor e da caridade, a essas pessoas que estão necessitadas. Hoje, dentro do trabalho, dentro da casa que nós fomos, nós estamos ali precisando, nós vamos receber. Só que também é o momento de nós abrirmos o nosso coração e podermos elevarmos e direcionarmos um pouquinho dessa energia ao alto, ela tem uma valia tremenda, porque amanhã poderão, como que eu posso dizer? Pode ser a gente que vai estar precisando dessa energia, tá certo, pessoal? Então, quando nós formos numa casa religiosa, que nós estivermos, abramos o nosso coração para poder receber, só que também abrimos os nossos corações para podermos doar. Leandro. Ótimo, perfeito, irmão. Vamos então dando continuidade. Se alguém quiser falar, pessoal, fiquem à vontade, tá? Aqui o nosso bate-papo hoje ele é bem tranquilo, bem light, certo? É pra gente realmente dar aquela respirada da nossa semaninha, né? Que não é fácil para ninguém. Então, são momentos como esse que a gente consegue recarregar as nossas energias, refletir um pouquinho sobre o nosso eu espiritual. Como é importante esses momentos que a gente tem, né? E em vários trabalhos da nossa seara, que são realizados nos trabalhos de terço, o evangelho, e enfim, todos os trabalhos são muito importantes, tá? Vamos aproveitar, e quem quiser falar, fiquem à vontade, ninguém aqui é dono de verdade nenhuma, tá? A gente está aqui só brincando de lembrarmos-nos de que nós somos seres imortais, certo? Muito bem. Então, alguns exemplos práticos, meus amigos. Prece sincera. Uma oração simples, mas sentida.
Um pedido honesto de força, consolo ou perdão é agradável a Deus. Prece decorada sem sentimento, ler uma oração linda, mas sem atenção, rotina automática, pouco efeito espiritual. Prece egoísta ou orgulhosa, pedir benefícios apenas materiais. Parece meio clichê a gente ler uma frase dessa, né? Pedir benefícios apenas materiais. Mas isso acontece demais. A gente se pega pedindo questões materiais para a espiritualidade, né? Lógico, tem hora que a gente está precisando de um trabalho, por exemplo, né? De uma oportunidade de trabalho. E isso é extremamente importante. Mas quantas vezes eu já vi lá na Seara, por exemplo, agora não mais, mas já aconteceu muito no passado de pessoas, e olha só, pessoal, médiums de mesa, tá? Chegar e falar assim: "Ah, eu queria uma ajuda para eu conseguir vender a minha casa, que tá lá. Ah, eu preciso de uma ajuda para tentar ver se dá certo o negócio do meu carro, né, do financiamento do meu carro". Gente, a espiritualidade está vendo o teu esforço, né? Se for do seu merecimento, vai acontecer. Mas não é legal a gente ficar pedindo esse tipo de coisa, tá? Porque a gente tem outras questões muito mais importantes de ordem moral para se preocupar. Porque a casa, o carro, aquela viagem, vai ficar, né? A viagem ainda tudo bem que fica na tua memória espiritual, mas o teu carro não vai, né? Então, a tua moto, enfim. Gente, é muito importante a gente pensar nisso, ok? E não é sempre bem-vindo a gente pensar sobre isso, ok? Prece de arrependimento sincero, quando alguém reconhece suas falhas e pede ajuda para melhorar. Essa tem grande valor espiritual. Perdão, pessoal. Sabe aquele momento que, poxa, eu tô errando tanto em tal ponto da minha vida, né? E aí você conversa com Deus, fala assim: Pai amado, por favor, me ajuda a sair dessa condição, né? Ou me ajuda a parar com determinada coisa que eu tô fazendo que não tá legal na minha vida. Então, isso tem um grande valor, porque a espiritualidade está vendo que você tem ali uma intenção de mudança, tá? E a espiritualidade sempre nos atende em nossas preces. Mesmo naquelas mais materiais, pensando nesse sentido, ok? E a essência da nossa questão nos diz o seguinte: Deus atende à prece sincera de coração. Palavras sem sentimento ou motivadas por orgulho não têm mérito espiritual, certo? Ele, Leandro, dá licença só um pouquinho. Claro, dona Sônia. Ele costuma nos responder. Nós temos que aprender a ouvir a resposta de Deus. E Exatamente. começou a acontecer uma coisa na minha vida assim maravilhosa. Eu, às vezes, era humilhada, porque quem é espírita sempre tem um olhar assim, meio cruzado para nós. Aham. E aquilo eu ficava assim, chocada, e a gente sente. Mas eu assisto um programa das meninas de Sacramento, e no outro dia não vinha tudo como a gente tem que agir, como que acontece isso, explicando. Falei, meu Deus. E essa semana mesmo eu também, meu filho, precisando, né, de oração e prece, falou para mim: mãe, me ajuda. Eu falei, meu Deus, o que que eu faço? Como que eu vou ajudar? Porque eu estou num estado que ainda não estou saindo, por causa da ressonância, me ataca muito, então eu fico sempre em casa. E ele quer que todo domingo eu vá na casa dele fazer o evangelho. Uhum. No outro dia, meu Deus, logo de manhã já veio a resposta. Eu falei, meu Deus, obrigada, eu estou conseguindo falar com Deus. Porque é Amém. maravilhoso. Se isso acontece para alguém, gente, como é assim você se sente? Porque tem aquela menina lá da freira do Nordeste, e ela falava, eu falo com Deus. Eu falo com Deus. Ixi.
Será que ela saiu? Aconteceu alguma coisa. Bom, enquanto a dona Sônia volta, pessoal, é, levando, Pera aí, pegando a um... Aline quer falar. A Aline levantou a mãozinha também ali. Pode falar, Aline, fica à vontade. Olê, eu só queria te falar um negócio a respeito que você está falando dos vários tipos de prece, né? Uhum, E é claro que na vida da gente, eu acho assim, cada momento a gente tem uma forma de elevar nosso pensamento à espiritualidade maior, buscando Jesus, né? uhum, Mas uma das preces que eu acho assim mais bonita é quando a gente faz a prece com o intuito de gratidão. Mesmo que a gente esteja passando por dificuldade, se coloque como aquilo já resolvido. Eu agradeço pelo trabalho que você que me apareceu. Eu agradeço pela saúde da minha família que se reequilibrou. Se as pessoas pudessem entender o tamanho do feixe de luz que se envolve quando você eleva em gratidão, muitas vezes a gente vê isso inclusive no trabalho. Aquela pessoa que passa com certa dificuldade, quando chega no final a gente fala, deixa algumas palavras, aquilo parece que abre, é como se o céu se abrisse e tocasse ela completamente. Então, assim, diante até do trabalho, foi que eu aprendi a colocar isso na minha vida. Eu não coloco nas minhas preces o problema que eu estou passando. Eu coloco como se ele já tivesse resolvido. Eu agradeço pelo meu trabalho, que está cada vez melhor. Eu agradeço pela minha filha ter ido bem na prova, está tudo indo bem, ela está se adaptando à escola, sabe? Como se a coisa já tivesse acontecido. uhum. Eu acho que isso ajuda bastante a gente se elevar também. Sim, com certeza. É o exercício da gratidão. A gente pega muito nessa tecla, né? O irmão Fábio também, nos estudos que ele fez conosco, lá no canal que ele está trabalhando, também ele fala muito sobre isso. E pegando um gancho nesse seu raciocínio, infelizmente, nós temos um modelo hoje mental onde as pessoas elas se frustram pelo que elas ainda não têm, quando na verdade a gente precisaria estar agradecendo pelo que nós já conquistamos, né? Porque o que não tem ainda não chegou. E aí também pegando um gancho com o que a dona Sônia falou sobre a gente receber as respostas que a espiritualidade, que Deus tenta nos enviar, eles não enviam só o sim pra gente, eles enviam o não também para nós. E é muito importante a gente perceber quando que os nãos de Deus estão vindo para um benefício futuro. De repente a gente não está vendo naquele momento é, a, o retorno de repente de uma ideia ou de uma decisão que a gente toma, a gente não consegue ver aquilo como sendo favorável para nós. Mas quando o tempo passa, e aí o tempo vindo sempre como um grande aliado nesse sentido, se você souber trabalhar bem com ele, logicamente, a gente percebe que se não tivesse acontecido daquela forma, não ia ter aquela bênção lá no futuro, né? Então, é muito disso que você falou, minha irmã, da gratidão, de nós também pensarmos mais e refletirmos mais sobre aquilo que a gente já tem e não daquilo que a gente ainda não possui, e perceber quando a espiritualidade traz o sim e quando ela traz o não para determinados momentos da nossa vida. É aquela brincadeira, né? Por exemplo, quando a gente está no trânsito que você quer ir rápido e por algum motivo você não consegue ir na velocidade que você queria. Ou tem um caminhão na frente, ou a hora que chega na tua vez de passar o semáforo ele fecha, né? E aí a gente fica naquela coisa, mas se a gente entender que de repente a gente está tendo um livramento de um acidente, no trânsito no caso, ou alguma outra coisa que acontece, né? A gente poderia tentar enxergar as engrenagens divinas sendo movimentadas para que a gente possa ficar bem e cumprir com os nossos objetivos aqui na Terra. Gente, é tanta coisa para a gente pensar, para a gente refletir e para a gente tentar entender, que é por isso que eu acho essencial esse tipo de reflexão, esses estudos que a gente faz,
os evangelhos e os nossos encontros, né? Porque quando que a gente consegue parar para pensar, conversar sobre esses assuntos de repente no nosso dia a dia? É, sejamos francos que é difícil, não é? Então é muito importante. Obrigado, dona Sônia. Obrigado, Aline. Irmão Gilberto, gostaria de complementar também, meu irmão? Não, é isso mesmo. De vez em quando, eu saio um pouco apressado de casa e me veio na mente, né? Que vem aquela vozinha, como a dona Sônia falou, por que você não saiu mais cedo de casa, né? Ou às vezes eu já me peguei e falo assim, ou a pessoa também está muito apressada, quer que eu saia da frente e tal. Aham. Aí eu penso, por que você não saiu mais cedo também de casa, né? Uhum. Então, assim, vem sempre aquela vozinha do fundo também e nos orienta também. Eles estão sempre ao nosso lado e estão sempre nos orientando também. Ah, ouça quem tem as condições de ouvir, né? E quem está preparado para isso. A Beth, ela trouxe um complemento aqui que ela diz assim: acho que isso é uma questão do olhar de cada um, pois quando você consegue enxergar tudo que tem e não ficar preso ao que não tem e acha que merecia, você consegue ser grato. Então, assim, é uma condição bem legal aí da gente refletir também, da gente ser um pouquinho mais grato pelo que nós temos e pararmos de ver o que nós não temos. Porque o que nós não temos, nós temos tudo o que nós merecíamos ter na condição que nós estamos. Nós não temos nem mais, nem menos. As condições que nós temos é a ideal para a gente poder experienciar nessa estada. Perfeito. 659, irmão, gostaria de fazer? Vamos lá. Ah, Qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele e pôr-se em comunicação com ele. As três coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. A prece é uma forma de adoração, um movimento interno de ligação com Deus. Ou seja, nós paramos. É uma condição onde nós paramos, fechamos nossos olhos, cada um faz da sua forma, né? Fechamos nossos olhos e ligamos para com o nosso alto, né? Com o nosso Deus e fazemos as nossas preces. Então é uma forma de ligação. Porque se nós pararmos e conversarmos com ele, não tem essa ligação, não tem uma oração, não tem como chegar nele, né? Por mais que às vezes nós falamos, às vezes da boca para fora, mas é uma forma de religar. Mas não tem tanta eficácia de quando você para, louva de coração, pede de coração ou até mesmo agradece de coração. Orar significa elevar o pensamento, aproximar-se espiritualmente e entrar em sintonia com o divino. É o que eu acabei de explicar. Ah, orar significa levar o pensamento, aproximar. A prece tem três finalidades essenciais: louvar, reconhecer a grandeza de Deus; pedir, solicitar força, proteção, esclarecimento ou auxílio; agradecer, demonstrar a gratidão pelas bênçãos recebidas. Nós temos sempre que reconhecer que Deus é supremo, né? E nós estamos pedindo para Ele porque nós confiamos, nós temos fé que Ele vai nos atender aos nossos pedidos, aos nossos requisitos, né? E também não podemos esquecer, vai ter dia, vai ter dias na nossa jornada que nós vamos nos estranhar em algumas situações em que nós só agradecemos, utilizando o texto que a Beth nos colocou. A gente vai estar somente agradecendo. E naquele dia nós não vamos ter o que pedir, porque nós estamos enxergando a grandeza de Deus e que tudo que nós temos é o suficiente. Porém, vai ter aquele dia que nós só vamos estar pedindo,
porque nós vamos estar no fundo do poço. E naquele momento, a gente não vai ter condições de agradecer. A gente não vai encontrar, às vezes, palavras para agradecer. A gente está tão focado nos nossos problemas e a gente não consegue, às vezes, expandir a nossa consciência, o nosso olhar, enxergar a grandeza de Deus, que Ele é maior e Ele vai nos tirar daquela condição ali, juntamente, claro, com nossos esforços. Exemplo, né? Louvar, agradecer pela vida, pela natureza, por uma conquista que nós tivemos, né? Algo, seja material ou seja até mesmo aquela conquista daquela dificuldade que a gente vinha passando, que a gente vinha persistindo nela e nós conseguimos nos livrar dela, nós conseguimos superar aquela dificuldade. Então, louvar por essa conquista também. Expressar admiração pela grandeza divina é muito importante. Exemplo do pedir, solicitar calma diante de alguns problemas, pedir proteção para si ou para alguém que sofre. Olha que bacana também. Nesse segundo exemplo, né, quando a gente está pedindo por o nosso semelhante, muitas das vezes a gente está grato conosco e a gente está conseguindo enxergar que o problema do outro é maior do que o nosso. Então, nessa condição, a gente vai estar agradecendo pelos nossos problemas, que ele é inferior à situação do nosso ente querido ali, ou até mesmo o nosso irmão, que ele está mais sofrido do que nós. E um exemplo de agradecer, né? Após a situação difícil superada, né? A gente agradece pela saúde, pelo trabalho, pela família, pelas oportunidades diárias, né? Então, até mesmo nas dificuldades, a gente tem que agradecer, né? Que sem as dificuldades, a gente não amadurece a nossa moral, o nosso espiritual, a gente não consegue sem as dificuldades, né? Sem elas, nós não somos nada. Então, nós temos que agradecer por elas sim, certo? Então, a essência da questão é: a prece é um ato de adoração e ligação com Deus, que expressa ao louvar, pedir e agradecer. Leandro? Perfeito. Vamos fazer a 660 para a gente finalizar então rapidinho. A prece torna melhor o homem? Sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa, quando pedido com sinceridade. Como é que certas pessoas que oram muito são, apesar de tudo, de mau caráter, ciosas, invejosas, impertinentes, carentes de benevolência e indulgência e até algumas vezes viciosas? O essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas supõem que todo o mérito está na longura da prece e fecham os olhos para os próprios defeitos. Fazem da prece uma ocupação, um emprego de tempo, nunca, porém, um estudo de si mesmas. Olha isso, pessoal. Nunca, porém, um estudo de si mesmas. E é o que a gente mais tenta fazer, né, pessoal? A ineficácia em tais casos não é o remédio, não é do remédio, mas sim da maneira por que aplicam, tá? Explicação didática. A prece sincera melhora o homem, fortalece contra tentações, atrai bons espíritos que inspiram e protegem, traz serenidade e clareza interior. A prece é um auxílio real quando feita com fé e sinceridade. Orar muito não significa orar bem. Preces longas, repetidas ou feitas por hábito não transformam ninguém. Algumas pessoas usam a prece para ocupar tempo, mas não para melhorar moralmente. E aqui a gente pode até agregar mais uma situação onde algumas pessoas usam da prece para ganhar vantagens em cima de outras, certo? Não fazem exame de consciência, não corrigem defeitos, logo não mudam. A prece sem autoanálise é vazia e não produz frutos. O problema não está na prece, mas em quem a pratica.
Quando a oração não melhora a pessoa, é porque ela é usada de forma mecânica. Falta sinceridade, humildade e propósito de mudança. É como usar um remédio certo de maneira errada, tá? É como você pegar um xarope que tem que ser ingerido ali no seu líquido e esfregar ali na mão e passar na perna que está doendo, tá? Você precisava tomar um antibiótico para matar bactérias. Não era pegar aquilo lá e usar como uma pomada, tá? É um exemplo assim bobinho, mas só para a gente entender, para a gente ilustrar. A prece eficaz exige reforma íntima. Isso aqui é fenomenal. A prece eficaz exige reforma íntima. É como a nossa irmã Beth falou, a questão da gratidão, da gente entender o quanto é precioso tudo aquilo que nós já possuímos, né? E sermos gratos por tudo isso. Tem momentos que a gente ainda não fez a nossa reforma íntima a ponto de entender isso, tá? Tem gente que ainda não fez uma reforma íntima de tentar entender os seus sentimentos, aquilo que precisa ser melhorado, modificado, a ponto de deixar de pedir, por exemplo, questões que são da terra, questões mundanas, questões materiais. Tá? Ainda não está no momento dela, ela ainda não está preparada para esse passo novo na vida dela, desse nível de entendimento. E alguns exemplos práticos. Prece que melhora. Pessoa enfrenta uma tentação, ora sinceramente, acalma o seu coração e age com mais equilíbrio, ou seja, a prece foi eficaz. Prece mecânica. Alguém recita longas orações durante todos os dias, né? Pega ali aquele terço, né? Fica bolinha por bolinha e faz o Pai Nosso, e faz a Ave Maria, e faz a oração do Santo Anjo, e fica, e o Divino Pai Eterno, e não sei o que. Gente, não tá sendo de coração? Se não tá, não precisa fazer o terço inteiro, tá? Uma bolinha do terço feita com amor e sinceridade vale por um terço inteiro feito, certo? Então, ora sem transformação, oração ineficaz. Logicamente, pessoal, que a questão da disciplina da prece, prestem bem atenção nisso, tá? Ela se faz necessária para pessoas que ainda não têm a capacidade, o entendimento que de repente nós estamos tentando buscar, tá? Assim como determinadas doutrinas e determinadas religiões que fazem com que você fique preso à letra, preso a determinado livro, preso a determinada Bíblia, determinado evangelho, tem pessoas que precisam daquilo naquele momento da vida delas. Se você deixa muito aberta a forma de refletir sobre a vida, sobre Deus, sobre a espiritualidade, ela não está preparada para aquilo. Ela vai se perder no processo, tá? Existem alguns cabrestos que precisam ser mantidos em determinadas pessoas que não estão prontas para algo mais amplo, para uma expansão de consciência. E aí vem aquela figura daquele tapa-olho que fica nos cavalinhos, nas charretes, sabe? Não tem aquele tampãozinho que fica nas laterais do olhinho do cavalo? É justamente para quê? Para ele não ter uma visão panorâmica, para ele ter uma visão horizontal, tá? E não vertical. Para ele sempre manter aquela linha frontal ali para ele caminhar, tá? Então, quando a gente pega, por exemplo, a pessoa que faz todos os dias um terço inteiro, eu não sei nem quantas bolinhas tem um terço, pessoal, acho que é umas 20 e poucas, sei lá. Eu não entendo nada disso, tá? Aquela pessoa precisa daquilo para se sentir conectada com Deus, tá? Aquilo lá faz extremamente sentido para a vida dela. Então, deixa ela fazendo o tercinho dela. Deixa a pessoa fazer a prece de Cáritas todo dia de manhã. Deixa a pessoa fazer o Pai Nosso e a Ave Maria todo dia antes de dormir. Isso é importante para elas, tá? Então, não tiremos isso das pessoas. É como eu disse, de repente, se você tirar
aquele tampão mental, psíquico que a pessoa tem, talvez ela ainda não esteja preparada para aquilo, tá? E aí a gente finaliza na essência da questão aqui. A prece melhora o homem quando é sincera e acompanhada do desejo de mudar. Orar muito sem transformação interior não produz efeito espiritual. E aqui eu deixo uma última consideração minha relacionada a esse tópico, onde eu vou dizer para vocês qual é o meu modelo de prece preferido, tá? O meu modelo preferido de prece e que funciona para mim é o exercício da gratidão, principalmente quando eu acordo, tá? Eu começo ali a fazer minhas atividades iniciais do dia, agradecendo a Deus por ter acordado, por ter conseguido ir no banheiro, por ver os meus entes queridos todos bem. Mesmo nos momentos de enfermidade, a gente tem ali o medicamento, tá cuidando, tá melhorando, enfim. E do restante, meus amigos, para mim a prece é ação. Como assim, Leandro? Para mim a prece, você estar em movimento, tentando se manter de acordo com o que Jesus tentou nos trazer no Evangelho, de praticar o bem, de tentar ser uma pessoa agradável, uma pessoa simpática, fazer ao próximo o que gostaria que fosse feito para você, dar bom dia para as pessoas, tentar de alguma maneira estar auxiliando, seja da maneira que for. Isso para mim é prece. A prece é ação, tá? Lógico que nós temos ali o nosso momento de introspecção, de reflexão, quando se faz necessário, naquele balanço do final do dia, como a nossa irmã Aline também nos trouxe, que é extremamente importante, mas do restante, meus amigos, a prece é ação. Pelo menos para mim, tá? Leandro, para mim funciona muito bem assim. Até porque eu não tenho essa disciplina de ficar fazendo Pai Nosso e Ave Maria antes de dormir, etc. Eu faço com a minha filha, que eu estou ensinando ela a fazer as preces e tal. Então, sempre antes de dormir, eu faço um pedacinho, ela faz outra. Eu faço uma frase, ela faz outra. Sabe aquela coisa assim, para tentar ensinando? Mas eu, por mim mesmo, às vezes eu me pego tentando fazer um Pai Nosso, a hora que eu tô na metade eu tô dormindo. Então, assim, para mim não funciona. Para mim a prece é a ação. E para mim funciona muito bem. E eu acho que tá dando certo, tá? Mas cada um aí tem o seu modelo, o seu formato que se adequa melhor e se sente mais confortável, mais à vontade. E o mais importante de tudo, mais conectado com Deus, com essa essência criadora e que nos faz sentido. Tem uma frase muito interessante que é assim, ó: se faz sentir, faz sentido. Alguém já viu essa frase em algum lugar? E é bem isso, tá? Se você sente alguma coisa, tá fazendo sentido para você, tá? O resumo da ópera é esse. Então, cada um aí dentro do seu modelo, do seu formato, e eu passo agora as palavras pro meu irmão Gilberto para a gente fazer o encerramento. Pessoal, foi muito bacana essa parte da prece aí. Vocês participaram bastante aí, gostei da participação de vocês, mas vamos nos religar um pouquinho mais, vamos abrir os nossos corações, fazer do fundo dos nossos corações as nossas preces, para que de fato nós possamos ser atendidos, como a dona Sônia aí colocou, que ela está conseguindo, e vamos caminhando, vamos mantermos essa conexão, vamos manter, para que nós possamos todos sairmos beneficiados disso. Vai ter os momentos de tristeza? Vai, mas vamos continuar perseverando na nossa jornadinha ali, dia após dia, carregando um pouquinho de cada vez, mas nós vamos conseguir. Tá certo, pessoal? Meu muito obrigado à presença de todos aí, e eu deixo a palavra para o Leandro aí, para ele poder fazer a prece de encerramento. Eu gostaria hoje de aproveitar a presença da nossa irmã Aline aqui conosco, né? Geralmente ela acaba, por questões aí de compromissos, assistindo depois, mas ela sempre está assistindo, a gente sempre tem um feedback dela. Gostaria de fazer a prece final pra gente, irmã? Te peguei agora de Oi, faço desprevenida, sim. né? Não, eu faço.
Não sou nenhuma expert, mas eu faço. Vamos lá. Vamos então fechar nossos olhos, respirar fundo, trazer a presença de Mãe Maria Santíssima à nossa frente, aquela rosa branca bonita, e entreguemos a essa mãe, que a cada instante está nos auxiliando, nos amparando, nos confortando e nos trazendo também a lucidez aos nossos dias. Agradecendo a presença também de toda essa espiritualidade amorosa que veio nos trazer tantos ensinamentos e intuições nessa noite. Que tudo que aprendemos, que tudo que ouvimos, que nós possamos assimilar e levar no nosso dia a dia, perante a nossa família, em nossos aprendizados íntimos, nos nossos trabalhos, diante de cada irmão que passar pelo caminho, que cruzar a nossa frente, que possamos ser um pouquinho dessa face de Jesus. Para encerrar, então, agradecendo toda a espiritualidade amorosa, que possamos fazer a oração da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus e graças a Deus. Encerrado. Então é isso, meus amigos, caros irmãos, caras irmãs. Muitíssimo obrigado pela presença de todos. A espiritualidade amiga que se fez presente também aqui conosco, as equipes que cuidam de tudo isso, as salas espirituais também que participam em paralelo lá na espiritualidade, em conexão conosco nos nossos estudos. Né? Agradecemos a Seara, agradecemos ao irmão André pelo espaço, pela oportunidade, pela confiança no nosso trabalho, a irmã Joana Dark, a irmã Catarina de Andrade, a todos os irmãos e irmãs da espiritualidade que não medem esforços para que a gente possa, de alguma maneira, aos trancos e barrancos muitas das vezes, às vezes um pouco mais vitoriosos, mas sempre vencendo o bom combate. Né? Então é isso, ficamos então nesse amor desse manto sagrado da nossa Mãe Maria Santíssima nos envolvendo e até semana que vem, então se Deus assim permitir, um bom descanso a todos e até a próxima semana. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Boa semana, boa Páscoa para todo mundo. Amém, Boa amém. noite. Boa noite, Obrigado, pessoal. pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Fiquem com Deus.